Olá, bem-vindo ao meu canal de consultoria acadêmica. Eu sou a professora especialista em educação Marcela Ito e a dica de consultoria de hoje é sobre metodologia, métodos de abordagem. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu comentário sobre qual etapa do projeto de pesquisa você quer adquirir mais conhecimento. Vamos à argumentação? O método de abordagem representa 70% da etapa do projeto de pesquisa, ou seja, na visão geral, você já deve ter definido o objeto de investigação, o problema de pesquisa, a justificativa, as hipóteses, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, cronograma, orçamento e referência. Fazendo recorte apenas na metodologia, você ainda tem que definir a natureza, a abordagem, o objetivo, o método e a técnica. Percebeu que tem um longo caminho a ser percorrido nesse processo? Então, vamos conceituar. Richardson define método como uma escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação dos fenômenos. Isto é, método é o caminho, o modo de proceder a fim de atingir determinado objetivo, enquanto a metodologia não é somente o conjunto desses métodos, mas também é o caminho do pensamento e da prática exercida na abordagem do fenômeno. Agora que conceituamos o método, cabe a você definir que caminho sua pesquisa seguirá. Pesquisador, vamos escolher o caminho da sua pesquisa no que se refere ao método de abordagem? E essas são as bases lógicas da investigação científica no método de abordagem. Primeiro, método indutivo. Segundo, método dedutivo. Terceiro, o hipotético dedutivo. Quarto, dialético. E o quinto, o fenomenológico. O primeiro, o método de abordagem, ele será indutivo, se sua pesquisa ela é responsável pela generalização, ou seja, parte de algo particular para uma questão mais ampla. Outra característica do método indutivo é a observação de fatos para a formulação das leis gerais e, na conclusão, não há garantia total de verdade, há apenas probabilidade. E também na conclusão indutiva apresenta ideias novas que não estavam presentes na premissa. Esse método é comum ser aplicado em pesquisas na área de conhecimento das ciências naturais e sociais. Vamos contextualizar? Veja um exemplo de pensamento indutivo para elucidação, partindo do específico para a generalização. Premissa particular. Em meio à pandemia da Covid-19, Marcela é favorável às aulas remotas. Premissa menor. Marcela é professora. Premissa geral. Em meio à pandemia da Covid-19, todos os professores são favoráveis às aulas remotas. Vamos analisar a premissa da generalização. Em meio à pandemia da Covid-19, os professores são favoráveis às aulas remotas. Portanto, para validar essa premissa, é imprescindível a verificação do dado particular, assim como do geral, por meio de uma experimentação ampla, para que a generalização obtida seja considerada verdadeira, isto é, de que todos os professores são favoráveis às aulas remotas. Isso deve ocorrer para que não sejam cometidos equívocos nesse método, pois você, pesquisador, deverá se certificar que a relação que se pretende generalizar é verdadeira. Contudo, na generalização, não há garantia total de verdade. Lembra lá que nós falamos? Apenas a probabilidade. Porque não tem como eu aplicar uma experimentação a todos os professores, mas sim em um grupo específico. E aí, pesquisador? O método da sua pesquisa é indutivo? Se não, vamos ao segundo método, dedutivo, que vem a ser o oposto do indutivo, uma especificação. Ele passa do geral para o específico. E outra característica do método dedutivo é que o pensamento parte das leis gerais para a constatação de fatos particulares. E se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Esse método é comum ser aplicado nas ciências exatas. Vamos contextualizar, para efeito de elucidação, a premissa geral.
A soma de qualquer número natural é sempre igual a um número natural. A premissa menor, 2 e 3, são números naturais. Premissa particular, 2 mais 3 é igual a um número natural. Observe que o pensamento parte das leis gerais para o específico. Logo, todas as premissas são verdadeiras, devido às demais premissas estarem embasadas na lei geral. Aplicar esse método em outra área de conhecimento que não seja exatas é mais difícil, devido a achar as verdades absolutas. Agora, se o método da sua pesquisa não é indutivo e nem dedutivo, vamos ao terceiro método, o hipotético dedutivo, que nada mais é que a junção dos dois métodos, ou seja, a racionalização do dedutivo com a experimentação do indutivo. Esse método ele foi desenvolvido pelo filósofo Karl Raimund Popper e consiste na eleição de hipóteses com alguma viabilidade para responder um determinado problema de natureza científica. Então, após a eleição dessas hipóteses, busca-se o falseamento delas, a fim de comprovar sua sustentabilidade. Soares, em seus estudos, afirma que as hipóteses elas devem ser submetidas a testes, os mais diversos possíveis, à crítica, ao confronto com os fatos, a fim de que se chegue a uma comprovação. E caso seja refutado, a hipótese refutada ela deverá ser refeita. Vamos contextualizar? Para efeito de elucidação, observe o questionamento. Quais são os principais fatores responsáveis pela desigualdade social no Brasil? Hipótese 1. A falta de acesso à educação de qualidade é o principal fator responsável pela desigualdade social no Brasil. Com a eleição dessa hipótese, busca-se o falseamento dela, a fim de comprovar sua sustentabilidade. Será se a educação de qualidade é o principal fator responsável pela desigualdade social no Brasil? Olha aí a retomada ao conceito do método hipotético dedutivo dada por Popper. O pesquisador é quem determina a quantidade de hipóteses a ser falseadas, no geral de 3 a 5 hipóteses. Esse método ele contempla todas as áreas de conhecimento. É o mais usado nos projetos de pesquisa. Esse é o método da sua pesquisa? Se não, vamos ao quarto método, o dialético, que é a arte de argumentar e contra-argumentar em relação a assuntos que não podem ser demonstrados. Posso afirmar que a premissa que se denomina verdadeira, ela é colocada perante o pesquisador para ser contraditado, confrontado com outras realidades e teorias para se obter uma conclusão, ou seja, uma nova teoria. Então, o método dialético ele constitui em 3 momentos: a tese, que é uma pretensão de verdade, a antítese, que vai negar a tese apresentada, e, por fim, a síntese, que é um embate teórico entre a tese e a antítese, para gerar uma nova tese, que será proposto uma antítese, e assim por diante. Por isso, esse método é também conhecido como método de movimento. É, sim, um método complexo, intrigante, que requer um amadurecimento na pesquisa. Sua pesquisa gerará uma nova teoria? Se não, vamos ao quinto método, que é o fenomenológico, empregado em pesquisa qualitativa, não é dedutivo e nem indutivo. Preocupa-se com a descrição direta da experimentação, como ela é. A realidade é construída socialmente e entendida de forma que é interpretada. A realidade ela não é única, existe tantas quantas forem suas interpretações. O método fenomenológico é subjetivo, isso é, de como os sujeitos envolvidos veem a realidade de um fenômeno. Eu, Marcela, penso X, Maria pensa Y e Teresa pensa Z, de acordo com a pesquisa ou objeto de investigação. Muito bem? E minha pergunta norteadora a você é: o método de abordagem aplicado em seu estudo será indutivo, dedutivo, hipotético dedutivo, dialético
ou ainda fenomenológico? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu comentário sobre que temática do projeto de pesquisa você queira adquirir mais conhecimento, ou se preferir uma consultoria direcionada para a sua área de conhecimento, entre em contato por meio das mídias sociais inseridas aqui na descrição. Bye, bye!